Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, chegando para falar de Corinthians 1, Inter 1, um jogo que teve um pênalti pra lá de polêmico. Mas calma, depois eu vou chegar no pênalti. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Primeiro campeão na tela, a escalação do Inter cheia de novidades. Surpresas por parte de Diego Aguirre. O Paulo Vitor fazendo a sua estreia como lateral esquerdo e apresentou qualidades do meio para frente e muitos defeitos do meio para trás. A gente já fala mais sobre Paulo Vitor. O Léo Borges colocado como um ponta pela esquerda para tentar conter os avanços do Fagner. O Maurício, que aqui eu coloquei alinhado com o Edenilson. No começo do jogo ele até se postou mais à frente, como se fosse um meia central, sabe? Entre os dois pontas, o Juan Manuel Cuesta e o Léo Borges, mas foi realmente só no começo. Ele se postou ao longo da etapa inicial, alinhado aqui com o Edenilson, Rodrigo Dourado por trás deles, tá? Yuri Alberto no comando, foi assim que o Inter começou o jogo, 4-1, 4-1, Juan Manuel Cuesta fazendo a sua estreia, Léo Borges como meia pela esquerda, Paulo Vitor também estreando. Daqui a pouco aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre os estreantes, o Cuesta e também o Paulo Vitor. Vamos falar do Corinthians também. Aqui do lado o desenho do time do técnico Silvinho. Aqui tem uma coisa bem importante, tá, pra gente detalhar. Não é que o Corinthians tenha espelhado o esquema com o Inter, não é isso. Ele vem jogando nesse esquema há algumas partidas. Foram 5 ou 6 jogos do Silvinho jogando com esse modelo. O Vitinho, ele chega mais à frente. O Corinthians fez uma troca para hoje. Ele não começou com o Gabriel, que estava previsto para começar. Ele começou com o Rony. Baixou um pouco mais o Cantígio para ficar dando uma sustentação e, em tese, ganhar uma qualidade na saída de bola. Soltou o Rony por um lado. O Vitinho tinha liberdade para ser esse cara alinhado com o Rony e quando o Corinthians chegasse na frente, tinha liberdade para ser aquele meia também entre os dois pontas, mais ou menos como o Maurício no Inter, que eu expliquei no quadro anterior. Os dois pontas bem definidos, o Matheus Vital pela esquerda, Mosquito pela direita e o Jô no comando de frente. No segundo tempo, o Corinthians fez uma troca muito importante que ajudou a mudar o jogo, tá? Quando entrou o Luan, saiu esse esquema aqui de 4-1-4-1 e o Luan foi o meia, mudou para uma espécie ali de 4-2-3-1 com o Luan encostando no Jô. E isso foi fundamental para o Corinthians conseguir melhorar no segundo tempo, tanto que no gol de empate tem o cruzamento da esquerda do Fábio Santos. Quem cabeceia na área é o Luan, vejam só esse meia entrando, infiltrando, e no rebote o Jô faz o gol. Essa troca do Silvinho no segundo tempo colocando o Luan, acho até, eu não sou um especialista em Corinthians, mas acho que o Silvinho deve pensar com mais atenção, com mais carinho ao longo do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Luan é instável, que não dá para confiar no Luan em 100% dos jogos, mas quando ele está inspirado, ele te dá ali uma criatividade que esse meio-campo do Corinthians não teve, tá? O Inter também teve troca para o segundo tempo. Tá aqui o desenho do Inter no segundo tempo, que a rigor o desenho até é o mesmo do primeiro. O que mudam são alguns jogadores de lugar. E aqui entra um ponto muito importante. O cobertor curto do Internacional, que o Diego Aguirre acabou talvez não percebendo. Ele cobriu a cabeça, mas destapou os pés. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo falar com essa analogia? Pelo lado esquerdo do Inter, o Corinthians tinha vantagem, com Fagner e com Gustavo Mosquito, partindo para cima do Paulo Vitor e do Léo Borges. Paulo Vitor marca mal, como vimos anteriormente e veremos daqui a pouco. O que é que fez o Aguirre? Até inteligentemente, ele tira o Maurício, que era esse interior pela esquerda, joga o Maurício lá para a ponta direita, certo? Tá aqui do lado. Tira o Cuesta do time, coloca o Johnny reforça a marcação no meio, abrindo o Maurício para a direita, e o cara da meia esquerda sai o Léo Borges, entra o Patrick, que não tinha condições físicas para 90 minutos, estava cansado segundo a comissão técnica, jogou só 45. Não foi bem o Patrick, o Fagner teve algumas vantagens sobre ele, mas a presença do Johnny por ali foi uma presença que deu uma sustentação legal, entrou bem o Johnny, então aquele lado o Inter cobriu, com o Patrick, especialmente com o Johnny. Só que o outro lado começou a vazar. O lado direito começou a dar muito problema, tanto é que o gol do Corinthians sai exatamente por ali. É uma dobradinha, Matheus Vital e Fábio Santos.
os dois partem num 2 contra 1 para cima do Saravia, ninguém ajuda o Saravia, não se sabia ali se era o Maurício, se era o Edenilson, um dos dois tinha que ajudar, nenhum ajudou. Saravia ficou sozinho, Fábio Santos passou, cruzou, e aí você sabe o resto, teve a jogada que o Lua cabeceou, o Daniel pegou, e no rebote o Jô fez o gol. Gente, aqui, o gol do Inter marcado de pênalti. Eu juro que eu ouvi 600 explicações de ex-árbitros tentando convencer que foi acertada a decisão do juiz, porque o Cuesta, mesmo estando em impedimento no começo ele não disputa a bola, ele só passa a disputar a bola depois que há um novo toque do João Vitor na área. Para mim, eu posso estar sendo simplista, até admito que posso realmente estar, mas para mim é conversa para boi dormir. Para mim, os caras estão tentando inexplicar o inexplicável, estão tentando um malabarismo retórico para enxergar o que eu não consigo enxergar. Para mim é o seguinte, muito claro, se há o cruzamento para a área e o Cuesta corre em direção à bola, logo ele está participando da jogada. Se ele está participando da jogada ao ponto de sofrer um pênalti, é porque ele está participando. E se está participando, ele está em impedimento. A imagem, pelo menos, não dá para ser muito claro, mas se há o impedimento do Cuesta, o pênalti não poderia ser marcado. Essa é a minha opinião, pelo menos, e eu, de novo, eu vi muitos ex-árbitros tentando explicar o inexplicável. Como boa parte, eu vou comprar uma briga tremenda agora, como boa parte desses ex-árbitros são corporativistas ao extremo, eu não dou muita bola porque eles têm a dizer. Para mim, sinceramente, o Cuesta participa da disputa de bola desde o início. Se ele está participando ao ponto de sofrer o pênalti, ele está participando ao ponto de estar em impedimento. Eu marcaria o impedimento nesse lance e não a penalidade. Mas enfim, os caras estão tentando, com malabarismo retórico, convencer do contrário. Paciência. Alguns números do jogo, aqui do lado, que ilustram que o jogo até foi equilibrado durante parte do primeiro tempo. O Inter eu achei mais lúcido que o Corinthians no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo, realmente, o Corinthians teve vantagem. O segundo tempo do Corinthians foi melhor do que o Inter. O Corinthians mereceu o gol de empate. E há em São Paulo até quem pense que o Corinthians merecia a vitória. Eu não acho nenhum absurdo, tá? Ler o jogo dessa forma. Para mim, o empate ele acaba até ilustrando o equilíbrio que o jogo teve durante boa parte da exibição como um todo. Não foi um jogo maravilhoso, longe disso, mas também não foi um jogo assim sonolento. Eu confesso que quando eu me preparava para comentar Corinthians e Inter, comentei pela Rádio Guaíba, eu imaginava um jogo horroroso. Não foi horroroso, não foi um jogo espetacular, mas também para sonolento não serviu. Para fechar, gente, duas estreias, tá? Aqui do lado pintando Paulo Vitor, lateral que eu achei com uma força ofensiva muito grande, habilidoso, deu uma janelinha sensacional no cara do Corinthians, tem habilidade, a bola que vai nele, ela volta redonda, não é um cara que te devolve a bola quadrada, mas do meio para trás ele tem muita dificuldade. Gente, foi constrangedor o Paulo Vitor tentando marcar o Gustavo Mosquito e ficando ali a ver navios, tá? E o Gustavo Mosquito, vamos, combinar, não é o grande ponta do futebol brasileiro. Então, Paulo Vitor saiu de uma Série B, chegou numa Série A, é outra turma agora, ele vai precisar melhorar muito a sua marcação. Juan Manuel Cuesta, eu vi potencial no Cuesta, eu vi habilidade, eu vi um cara que tem muita velocidade, mas eu também vi um jogador muito tímido, que participou pouco do jogo, acho que poderia ter participado mais, poderia ter partido para cima do Fábio Santos mais vezes e achei ele pouco acionado. Quando a bola chegou, eu vi isso, eu vi a habilidade, eu vi um cara que sabe o que fazer com a bola, mas talvez por ser a sua estreia no time principal, eu também vi uma timidez que daqui a pouco pode ter jogado contra esse colombiano. Quero ver mais vezes o Juan Manuel Cuesta com chance no time principal do Internacional. Pessoal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações aqui embaixo e deixem o like no vídeo. Voltamos a qualquer momento. Valeu!